senão os 144 mil que foram comprados da terra. E estes são os que não estão contaminados com mulheres. Aqui não está falando de mulheres físicas, aqui está falando do sistema, né? Está falando, você vai ver as duas prostitutas ali, o sistema político, o sistema religioso, que está falando de sistema, que não se contaminaram com a religiosidade, com o paganismo, essas coisas. E ele vem dizendo, ó, e porque são virgens, virgem que está falando da natureza. Nós falamos sobre virgens, quando explicamos lá a parábola das 10 virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E em sua boca não se acharam engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles estão aonde? Diante do trono. Eles estão aqui, ó. Eles foram as primícias, ou seja, aqueles que foram tirados primeiros. No mês de agosto, mês passado, nós estudamos sobre as primícias, vocês lembram? Nós falamos que existe 3 tipos de primícias. Existe a primícia como oferta, existe primícia como cerimônia, existe primícia como festa. Certo? E a primícia, a primeira primícia ali, era levado para o tabernáculo, simbolizando aqueles que seriam a primícia, ou seja, as pessoas que seriam arrebatados antes da grande tribulação e iria para o trono de Deus. Então aqui, quando falava de primícias para aquele povo daquela época, eles sabiam o que era uma primícia. Então nós detalhamos, quem veio no mês de agosto, no dia que nós falamos sobre a primícia, já dá para assimilar melhor. Então isso foi comprado como primícias. O que é a primícia? Primícia são o amadurecimento dos primeiros frutos. Por exemplo, agora está iniciando a temporada aqui de manga, né? Lá em casa já tem manga. Então, quais são as mangas que amadurecem primeiro? São as mangas que ficam lá no alto das copas, que recebem a luz do sol. Então, elas sofrem primeiro. E devido a elas sofrerem a luz do sol, elas amadurecem primeiro. Então, os crentes, irmãos, que sofreram as perseguições, as lutas e amadureceram, os crentes maduros, vão ser arrebatados para o trono. A senhora agora está entendendo, né? O porquê. Justamente. Porque assim, então, os crentes maduros dessa época serão arrebatados. Os restantes ficarão para a colheita geral, ali, as espigas que ficaram para baixo, né, na 7ª trombeta, porque ainda não estão maduros. Aí vai passar pela grande tribulação para amadurecerem. Porque as tribulações nos amadurecem. A tribulação, irmão, de fato, ela nos amadurece. Você vai ver isso lá em Romanos capítulo 5. Tanto que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 20, né, 22, Paulo vem falando sobre isso, que convém que por muitas tribulações chegamos ao reino dos céus. Então, assim, há uma necessidade dessa tribulação, porque a tribulação, ela nos amadurece. Se você falta na sua vida a capacidade de perdoar, Deus vai levantar pessoas para que elas venham te magoar, para que você venha amadurecer para liberar o perdão. A primeira ressurreição. É porque vai ter a segunda ressurreição, chamada segunda ressurreição, eles vão ressuscitar para o juízo final, Apocalipse capítulo 20. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. É porque todo ser humano vai ressuscitar, entende? E a última ressurreição que vai haver, chamada a segunda ressurreição, vai ser os que irão passar pelo juízo final. Os que vão passar pelo juízo final, todos eles vão ser condenados para o lago de fogo. Só porque eles vão ressuscitar para ser julgados em corpo. E vão ser lançados no lago de fogo em corpo. Entendeu? Aí por isso que fala da segunda ressurreição. Amém? Os irmãos estão entendendo? E eu vou só completar a leitura para que os irmãos entendam. Eu não vou detalhar mais a leitura, para os irmãos entenderem que os 144 mil representa aqueles que foram arrebatados para o trono, e esses que estão lá no trono vai ter uma outra grupo de pessoas que vão estar aqui na terra ainda. Vamos seguir a leitura?
Versículo de número 6 vai falar sobre o evangelho eterno, diz assim, ó, e vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação e tribo e língua e povo, e dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então observe que esse evangelho está pregando, né, proclamando o evangelho eterno na época da grande tribulação, para não adorarem a besta, né, nem a sua imagem, por causa do julgamento das nações, o tribunal das nações. Versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Tá vendo que não se contaminaram? O sistema aqui, a mulher. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, a única coisa que você faz nessa terra, que você vai levar depois da morte, é as suas obras. Ok? As obras para Deus, claro. Versículo 14. Agora nós vamos entender aqui, ó. E olhei e eis uma nuvem branca. Os irmãos sabem agora qual a nuvem, certo? Continuando. Um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. Agora está na hora da colheita. Aí ele vem dizendo, e outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, que era Cristo. Lançai a tua foice cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Agora o restante dos crentes amadureceram. Aí então ele vem dizendo, versículo 16, e aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, e saiu do templo que está no céu, singular, os irmãos sabem, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Observe que Cristo estava com a foice e cegou ao que estava madura a terra, né? Os cristãos. Agora saiu um outro anjo que tinha também uma foice aguda, versículo 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lançai a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. Observe que essa segunda vidimação aqui, agora já não é dos cristãos, porque primeiro o Senhor tira os que ficaram, agora é o próprio Senhor, e agora então, agora esse outro anjo que está com a foice para vidimar, ele está vidimando, não é mais para o Senhor, agora é para o grande lagar da ira de Deus. Já é a ira de Deus. Tá vendo? Aqui ó, você observa que são duas foices, dois tipos de colheita. Aí ele vem dizendo. É a sétima trombeta. Sim, a sétima trombeta vai ser arrebatado, vidimado para a nuvem, e agora a colheita vai reunir eles,
né? Vamos estudar de maneira específica quando Cristo vier, aqui para o trono, Zacarias 14, para as taças da ira de Deus. E vai culminar, né, lá na guerra do Armagedon. E aí, versículo de número 20, e o lagar foi pisado fora da cidade, a guerra do Armagedon, e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios, que é, no caso agora, que é a guerra do Armagedon. Então, os irmãos entenderam? Nós vamos continuar sexta-feira, né, pastor? Falando sobre a questão dessa diferença entre, nós ainda não pontuamos, nós estamos dando apenas uma visão geral, nós ainda não detalhamos essa primeira parte, essa promessa apenas dos vencedores, Apocalipse 3, versículo de número 10, não detalhamos que os cristãos não podem passar pela ira, lá em Romanos capítulo 5, Timóteo capítulo 1, versículo 10 e assim sucessivamente. Nós vamos dar mais detalhes, aqui é apenas uma visão geral. Bem?